Dia 14 de setembro, a igreja celebra a exaltação da cruz do Senhor. Nós queremos então, nesse momento aqui, do nosso evangelho do dia, falarmos um pouco do que seja essa festa, essa tradição, né, da igreja. Vamos começar falando primeiramente no calendário litúrgico cristão. Existem várias festas relacionadas à cruz de Cristo, todas com a intenção de relembrar a crucificação de Jesus, evento central da fé. Como diz o apóstolo São Paulo, nós pregamos a Cristo crucificado, que é para os judeus, na verdade, uma pedra de tropeço, para os gentios, uma estultícia, mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Enquanto a Sexta-feira Santa é dedicada à paixão e crucificação, a festa da exaltação da cruz, em 14 de setembro, ela celebra a cruz como instrumento de salvação, fonte de santidade, símbolo revelador da vitória de Cristo sobre o pecado. Veja que interessante, esse é o sentido da festa do dia de hoje, exaltação da Santa Cruz. Então vamos para o evangelho que está anotado em João 3, de 13 a 17. Tem a ver com a festa de hoje. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Falando da cruz. Pois Deus amou tanto o mundo que deu ao seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vemos numa América Latina que ainda temos sinais de muitas cruzes pelo caminho. A cruz carregada, muitas vezes, pelas pessoas mais pobres, sofredoras, doentes, desprovidas de direitos, muitas vezes. A coisa não está assim tão tranquila, né, como podemos pensar, não, né? Basta você dar uma voltinha na sua cidade, basta você andar um pouco pela cidade e você vai encontrar sinais dessa cruz de Cristo, o Cristo sofrendo, sofredor, numa cruz. Aquele Cristo que deu a vida na cruz, ele continua sendo crucificado, né, na pessoa dos mais pobres, né, e das viúvas que sofrem muito com a situação da viuvez, do órfão, né. Tem crianças por aí que não tem pai nem mãe, são abandonadas, recolhidas, né, em instituições, e às vezes sofre com isso também. A cruz carregada pelo trabalhador, né, pelo trabalhador que muitas vezes ele é tirado dele os direitos, né. Tirou o direito, aí nós vamos perceber que já vamos ver que ele vai ter que carregar uma cruz, porque imagina um trabalhador que trabalha no campo, na cidade, ele precisa dos seus direitos garantidos. E quando se tira um direito dele, por mais pequeno que seja, reflete na vida deles também, na nossa vida, né, trabalhadores. A cruz carregada pelos aposentados, como muitos falam, Frei Alberto, às vezes eu converso com pessoa aposentada, o nosso dinheirinho é contado, e se bobear, não tem dinheiro para viver no final do mês, para chegar no final do mês. Então, são cruzes. Por que são cruzes? Porque há o sofrimento dali. Se Cristo doou a vida na cruz para nos salvar, esse sofrimento devia ser amenizado, né? Por causa disso, mas não é tanto amenizado. A sociedade nos mostra que essa cruz existe como um sentido de sofrimento, né, na vida do povo, que é obrigado a carregar pesadas cruzes pelo caminho. Olha, por exemplo, as mães, né, os pais, às vezes carregam cruzes pesadas também. Deus é exaltado na cruz, eles também carregam as cruzes no silêncio, às vezes, né, no abandono dos seus filhos. Já vi muito isso na minha vida, né, na vida.
Nem precisa contar nos 30 anos de padre, como eu gosto de falar, porque me orgulho, meus 30 anos de padre, não é? A gente tem que ter orgulho. Você não tem orgulho quando você faz 30 anos de casado? Eu tenho orgulho de ter 30 anos de padre, sim. Por isso que sempre eu falo aqui. Mas não é o orgulho de me arrogar ou ser arrogante, porque eu sinto orgulho mesmo de, com 64 anos, ter 30 anos de padre. Nesses 30 anos de padre que eu tenho, mesmo nos meus 30 anos de padre, eu fico assustado, às vezes, com o tamanho do peso da cruz que as pessoas levam. Fico assustado com o tamanho do peso da cruz, o tamanho e o peso da cruz que muitos pais levam, muitos pais carregam. Fico assustado com o sofrimento desses pais, né? Como é que eles aguentam? Aguentam porque amam a família, aguentam calado, para poderem viver em paz, né? Aguentam calado o abandono. Nossa, é horrível você pensar em pai e mãe abandonados, né? E tá cheio por aí, né? Tá cheio de pessoas assim, né? Abandonadas ao bel prazer aí do mundo. Então, nesse dia de hoje, na exaltação da Santa Cruz, quando queremos ver vemos, né? Contemplamos o Cristo que deu a vida numa cruz, a cruz como redentora, como salvadora, ela deveria ser também para nós, redentora e salvadora. Mas as injustiças muitas vezes não deixam isso acontecer. Que sejamos pessoas justas, honestas, amigas umas das outras, que tenhamos o Cristo da cruz como Salvador nosso e que esse Cristo possa reinar em nossa vida. Deus abençoe você, compartilhe o nosso trabalho, dá um joinha aí, ó, dá um ok, é um joinha, mande uma mensagem para mim, eu sempre leio as mensagens aqui do YouTube, respondo também quando tenho tempo, você não passa despercebido aqui comigo não, tá bom? Beijão. E ative o sininho aí, seja seguidor da página. Um abraço, tchau.